O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o João Paulo Rosas. Tudo bem, João? Tudo bem, sim. E você, como é que tá, Cristiane? Eu tô bem, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa TV Cresce. É a primeira vez sua, né, João? Minha primeira vez. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite estendido até a mim aqui. Estou aqui para agregar valor na vida de vocês e de todos que estão aí assistindo essa live. Muito obrigada, João. Nós que agradecemos aqui sua participação. Você que vai aqui ampliar os conhecimentos dos corretores de imóveis e está trocando informações da sua experiência profissional. João, eu vou aqui apresentar vocês para os nossos internautas. O João Paulo Rosas é mentor, treinador empresário, CEO da AJ Soluções Técnicas e Arcanjo Engenharia, palestrante, criador do método Megaton e que proporciona a liderança e a construção de uma empresa lucrativa, além das principais táticas de vendas, inteligência emocional para vencer os medos e prosperar na vida. Aliás, o tema de hoje vai ser esse, né? Como vencer seus medos e prosperar, né, João? E seja bem-vindo, boa palestra para você. No final, a gente retoma aqui a nossa conversa. Tá certo, Cris. Muito obrigado pelo carinho aí. Obrigado. Vamos iniciar, então. Vamos lá, vou apresentar agora, tá? Pessoal, sejam bem-vindos. Essa palestra aí, uma boa noite a todos. Vou aqui apresentar para vocês o nosso tema. E começamos o seguinte. Cara, vamos pensar o seguinte. Conhecer, você se conhecer, em que isso pode te ajudar? Você se conhecer melhor, ajuda você a prosperar na sua vida. Quando você entende os seus limites, quando você entende os seus medos, quando você se conhece de verdade, você prospera na vida. Você consegue dar passos maiores, você consegue alvejar novos propósitos, novos rumos na vida. E para isso, é o seguinte, você vê aqui, ó, Deus não tem panelinha. Sim, porque Deus não tem panelinha. João Paulo começa sempre minhas palestras falando de Deus. Por quê? Deus ele não tem panelinha com ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com o Elon Musk, nem com Tiago Nigro, com ninguém. Com ninguém. Pega vamos dar um exemplo, Pablo Marçal, que é um cara também hoje aí nas redes sociais, que é um cara bem visto, CEO de grandes empresas, também é um cara que está aí no auge, está sendo até candidato atualmente aí à Prefeitura de São Paulo. Mas veja bem, Deus não tem panelinha com ele. Deus não tem panelinha com ninguém. O que Deus quer é que a gente prospere, como você pode ver aqui em Isaías. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda boa obra. Então verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Porque Deus quer que você prospere. Eu vou fazer uma pergunta. Você que tem filho, o que você quer para o seu filho? O que é que você quer? O que é que você imagina? Então, imagina só o seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho um filho. Tenho 3, graças a Deus. Tá vindo agora o Kalel, tem a Mari e tem a Thalia. Eu quero o melhor para a vida dos meus filhos. Porém, tem uma coisa que vai definir e que vai decidir, tá? E não é destino. Não é destino. O que vai definir que os meus filhos prosperem, sabe o que é? São as escolhas deles. É as escolhas que os meus filhos farão. Então, consequentemente, Deus ele nos ama. E Deus também, como nosso Pai, ele quer que nós prosperamos na vida. Mas o que vai fazer a gente prosperar são as nossas escolhas na vida, as nossas decisões, o nosso poder de decisão. Só que para você decidir, você precisa estar o quê? Capacitado, você precisa entender, você precisa aprender muita coisa. Técnicas. Eu falo sempre que o seguinte, sucesso, ele não é sorte. Sucesso é uma
luta cotidiana para que você cresça, mediante os desafios que a vida lhe coloca. Sucesso, guarda essa frase, sucesso não é sorte. Vamos lá, pessoal. Quem que é o João Paulo? O João Paulo, além disso tudo que a Cristiane colocou aí para vocês, o João Paulo, ele é marido da Hilda, pai da Tayla, da Mayra e do Calel, que está vindo também. O João Paulo, ele é um cara que veio lá da Paraíba no ano de 2007, veio cortar cana. E hoje, o João Paulo, ele é CEO de 2 empresas e está aqui, transbordando, correndo atrás e buscando. Antes de começar a nossa palestra, quero fazer 3 acordos com vocês também. Você se deixar aprender. Por que, João Paulo, se deixar aprender? Porque tem gente que acha que já sabe de tudo. Isso já é um bloqueio. Então, vamos desbloquear isso. Tá? Aqui você vai aprender coisas que podem fazer muito bem para a sua vida, que pode te proporcionar uma visão extraordinária para o teu crescimento. Só que depende de você, tá? Aí depende de você essa questão. Também, comitê negativo. Gente, às vezes a gente quer aprender as coisas, mas deixa eu te falar um negócio. O comitê negativo, aquela vozinha na nossa mente que coloca a gente para baixo, sabe? Que fala o seguinte, não, você não vai vencer, não, você não consegue, não dá certo, olha o que esse cara está falando, isso não faz sentido. Cara, deixa esse comitê negativo de lado e procure e se deixe aprender, tá? E tenha também a presença plena. Desliga o celular agora, preste atenção nessa aula, no conteúdo, preste atenção nessa palestra, que isso vai fazer um bem para a sua vida. Você pode ter certeza que em algum momento você vai utilizar. Então, bora lá. Primeira coisa, fé. Eu falo o seguinte, para você prosperar na sua vida, você precisa de fé. Fé é acreditar e viabilizar em algo que ainda não existe, mas vai existir. Por quê? Porque você tem essa visão. Você tem essa visão que uma hora você vai conseguir. Mas para isso você precisa ter o quê? Precisa ter fé. Sem fé, isso é um dos pilares principais para você prosperar na sua vida. Para você vencer seus medos, como o tema mesmo fala da palestra, para você vencer seus medos e prosperar, primeiro que tudo, fé. João Paulo, isso é independente de igreja. Aqui a gente não está pregando bandeira de igreja. Nós estamos falando o quê? Sobre você e Deus. Você acreditar em algo maior, em algo que pode te fortalecer, você ter uma âncora, e a fé em Deus é uma âncora para que a gente possa prosperar, tá? Porque Deus, ele quer que a gente tenha abundância na nossa vida, quer que a gente prospere, só que depende das nossas escolhas. Pessoal, o que é prosperidade? Você precisa saber também o que é prosperidade, tá? Pessoal, entenda, prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade é muito de várias coisas, é um conjunto de várias coisas. Tem pessoas que são ricas, mas são ricas, é uma pena apenas de dinheiro, tá? Apenas de dinheiro. Prosperidade é diferente de dinheiro, de muito dinheiro, de riqueza. Riqueza é único de uma única coisa. Riqueza é único, é dinheiro, finanças. Prosperidade não, abrange muito. O cara está bem na fé, com Deus, o cara está bem com a família, o cara está bem com ele mesmo, o cara está bem com a vida, o cara está bem. Isso é prosperidade. O cara consegue desenvolver um bom trabalho na sociedade, o cara consegue se desenvolver na vida, porque é uma pessoa próspera, tá? Por que eu preciso prosperar na minha vida? Por quê? Se faça essa pergunta. Sabe por que você precisa prosperar? Eu vou falar por quê. João Paulo, eu me faço essa pergunta todos os dias. Eu preciso prosperar por causa que eu tenho o quê? Um propósito na minha vida. Eu tenho uma família para sustentar e mais que isso, eu preciso entregar resultado, porque eu vim para essa terra por um bem maior. Eu não vim para ser apenas um peso nessa terra. Eu vim para entregar resultado. Porque o homem, ele é julgado, está na Bíblia, o homem é julgado pelas suas obras. Isso mesmo, o homem é julgado pelas suas obras, está lá em Provérbios. Então, que obras que a gente está entregando? Mas se faça a pergunta, por que eu preciso ser próspero? Por que eu preciso prosperar na vida? Essa pergunta é outro pilar que isso vai ser um gatilho para que você possa entender que prosperar é bom. É bom.
Imagina só, seu filho chegar e pedir para você, João Paulo, chegar para você e falar o seguinte: pai, preciso de algo, preciso estudar fora, preciso fazer uma faculdade, Cara, tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Vamos mais além. Se seu filho precisar de um remédio, precisar de alguma coisa, de um tratamento, tem coisa melhor do que você ser próspero, do que você ter condições financeiras, de você ter paz consigo mesmo e falar: não, eu consigo entregar isso para a minha família, eu consigo doar isso. Ou então, simplesmente, uma pessoa chegar. Imagina uma pessoa chegar e falar assim, da sua família, falar: fulano, eu preciso disso. Estou passando por essa situação, não estou conseguindo fazer isso, estou precisando de um tratamento médico. E você, por ser uma pessoa próspera, ter condição financeira, você falou o seguinte: eu vou ajudar. Sim, por quê? Porque eu preciso ser próspero. Não é apenas para ter dinheiro, não é apenas para me enriquecer. É para que eu possa realmente fazer o papel que Deus me colocou nessa terra. Cara, e aí você precisa entender, tá? Que para você prosperar, você precisa se conhecer. Lembra lá no início da nossa palestra, quando eu falei para vocês, que nós precisamos nos conhecer, porque quanto mais você se conhece, mais você se sente mais capaz de dar o segundo passo, de você prosperar. Pois bem, conhecer o que é medo e o que é crença limitante na sua vida. Preste atenção, eu tinha muitos medos. Eu tinha medo de fazer conta. Verdade. Eu tinha medo de fazer conta. Eu tinha medo de ir no banco e pegar um empréstimo para aplicar na minha empresa. E para eu prosperar na minha vida, eu precisei identificar esses medos que eu tinha, esses bloqueios que eu tinha, essas crenças limitantes, e aí, para colocar em prática o crescimento que Deus tanto quer na minha vida. Tá? O propósito que Deus tem na minha vida. Medo é uma sensação desagradável. Ela é desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. Aqui é interessante, entenda. Isso pode ser esse medo de perigo real ou imaginário. Quantos que a gente não imagina, né? Por exemplo, eu tinha medo de ir no banco, fazer um empréstimo para poder aplicar na minha empresa. Eu tinha um medo. Esse medo eu tinha. E como é que eu ia prosperar na minha vida? Se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje lá atrás, com certeza eu estaria mais longe. Com certeza, isso daí é sem sombra de dúvida. Então tem vários perigos. Tem perigos reais também. A gente passa por certos medos. Quem não tem medo de... Na realidade é o seguinte, se eu tiver medo, eu não saio nem de casa. E não se espante. Tem gente que tem medo até de sair de casa. Tem gente que tem medo até de ir na rua, atravessar a rua. Por quê? São medos. Essa pessoa não vive bem. Essa pessoa não prospera na vida. Então, identifique seus medos para que você possa prosperar na sua vida. O que te leva a ter medo? Precisa identificar o que te leva a ter medo. Situações. Por exemplo, eu tinha medo, como falei recentemente, de ir no banco. Mas o que é que eu tinha medo? Qual era o medo que eu tinha realmente ali, naquele momento? Era de pegar o dinheiro? Era de não saber aplicar o dinheiro. O que te leva a ter medo? O que me levava a ter medo era o quê? Eu vi muitas situações na minha vida, da minha família, acontecendo dos meus pais, dos meus tios, da minha família, se perderem por não saberem pegar um dinheiro emprestado no banco para aplicar da maneira correta, porque eles não sabiam aplicar esse dinheiro da maneira correta, para que assim viesse o retorno. Então, tudo existe o quê? Uma ação e uma reação. E eu tinha medo. Identifique o que te leva a ter medo. Porque o que te leva a ter medo, os gatilhos que te levam a ter medo, você consegue extrair deles o quê? A atenção, voltar o quê? A atenção para o que você consegue, sair dessa situação, desse ciclo vicioso. O que o medo é capaz de fazer com você? Ele te paralisa. Imagina você, por exemplo, vamos falar um medo real. Isso aconteceu uma vez comigo, mas imagine você está ali dirigindo no trânsito, de repente, aquela fila de carro para de uma vez. Você vai bater. Se você não tiver ali uma inteligência emocional segura,
convicta do que você está fazendo, você acaba batendo. Você tem ali milésimos de segundo para poder tomar uma decisão para que você consiga sair ou desviar ou para a direita ou para a esquerda. Então, o que o medo te leva a fazer com você? O medo, pessoal, o medo ele atrasa a gente. O medo, ele não é de Deus. O temor é de Deus. Você precisa temer a Deus. Mas o medo não é de Deus. O medo, ele te bloqueia para que você não cresça. O medo, ele te bloqueia para que você não dê passos adiante, para que você não prospere na sua vida. O medo, ele atrasa o seu crescimento, tanto o crescimento psicotécnico, emocional, tá? Físico. Cara, o medo, ele faz muita coisa. Quer saber de uma? Vou te falar por quê. O medo, ele atrofia o teu crescimento físico. Porque você acaba não saindo de casa. Você acaba não, por exemplo, não fazendo uma atividade física. Eu, por exemplo, em um momento da minha vida, eu tive medo de fazer jiu-jitsu. Por quê? Porque eu tinha medo de me machucar. Isso era um medo que eu tinha. Não, eu tenho medo de me machucar, eu não vou fazer isso. Hoje não, hoje eu já pratico jiu-jitsu. Eu tive que quebrar esse medo, porque era um medo que não faz sentido. Eu estou sujeito a todo momento a riscos na rua, de acontecer um acidente, de acontecer algo, mas eu preciso pensar o quê? Positivo. Quando você pensa positivo, você rompe essa barreira desse medo. Você identificando o que te leva a ter medo, você identificando o que o medo é capaz de fazer. Aí nós temos também crenças limitantes. Existem duas situações, como eu te falei, medo e crença limitante. Crença é tudo aquilo que você, por um motivo ou por outro, você acredita ou deixa de acreditar. Acredita que você pode ou não pode. Eu também tinha muita crença limitante na minha vida. Eu não acreditava que eu poderia ser um empresário do sucesso. Eu não acreditava que ao abrir uma empresa ia dar certo. E as crenças limitantes estão voltadas também a comentários negativos. Quando eu abri a minha primeira empresa, a AJ Soluções, que é uma empresa voltada para a construção civil, quantas pessoas tentaram me colocar medo, me colocar crença. João Paulo, não vai dar certo. Você não vai, se você não tiver conhecimento nessa área, você não consegue. E realmente, eu não tinha muito conhecimento. A minha área era, na época, eu era eletricista, técnico em eletrotécnica, e eu ia abrir uma empresa de construção civil para fazer reboque, alvenaria, esse tipo de serviços voltado para a construção civil. E as pessoas, parentes meus também, amigos, falavam, escuta, cara, não vai dar certo, cara, você não conhece isso, você não conhece aquilo. Só que eu sabia quem eu era. Naquele momento eu já estava, o quê? Sabendo quem eu era. Tá? Então, você saber quem você é te ajuda onde você quer chegar. Saber quem você é te dá visão ampla para que você possa encarar os desafios. Então, crença limitante é tudo aquilo que te limita de você crescer. Isso também pode ser adquirido, tá? Pode ser adquirido. E aqui nós temos aqui para você poder entender melhor o que essas crenças podem fazer na tua vida. Nesse triângulo aqui você pode ver o que pode fazer aqui na sua área, no seu ter. É uma crença de merecimento. Eu mereço. Eu mereço. Porque você começa a se questionar. Tá? Gente, uma coisa que é bem interessante. Ambiente. Ambiente e companhias também. Você é a média já viu essa frase? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, olha a média dessas pessoas que você está convivendo, que está ao teu lado. Muito cuidado. Porque, você começa a ter o que aqui, no ter. Crença de merecimento. Eu mereço. Você pode ir para qualquer palestra de impacto, você pode fazer qualquer mentoria, mas se você estiver na sua vida cotidiana, em ambientes e arrodeado de pessoas que te puxem para trás, que te acorrentem para que você não prospere na sua vida, está aqui, no ter. Você começa a falar, será que eu posso? Será que eu mereço? Já passou um carro na rua e você olhou assim e falou, nossa, cara, aquele carro, eu queria tanto aquele carro, mas eu não posso. Eu não mereço aquele carro. Eu não mereço isso.
Pois é, muito cuidado, porque tanto o medo quanto a crença limitante, ela te coloca esse medo aqui. No fazer, te impossibilita de você ter a crença da capacidade. Você já acha que não é mais capaz de fazer algo. Você fala, nossa, eu não consigo. Alguém chega para você e fala o seguinte assim, vamos lá, você está trabalhando numa empresa, o seu patrão chega para você e fala o seguinte, o seu chefe, cara, eu preciso que você faça isso e isso assim, assim, assado, eu preciso disso para ontem. Cara, mas eu não vou conseguir. Automaticamente você já instalou dentro de você uma crença que você não vai conseguir, porque você instala. Isso são drives que você instala dentro de você. Você instala dentro de você, na tua mente, e fala, nossa, você já se limita para não fazer acontecer. Então, no teu ser também, tá? É a crença de identidade e valor próprio. A crença de identidade, mas quem que sou eu? Lembra que eu te falei no início? Para você prosperar na sua vida, para você vencer seus medos e prosperar, cara, você precisa saber quem você é. Você precisa saber os teus limites, os teus medos, identificar, tá? Identificar. Tem até uma frase que eu acho muito bacana, que é o seguinte: para você saber o futuro seu, não é preciso você ir numa cartomante, não é preciso você jogar búzios tarô. É só você olhar o teu passado. É só você enxergar o teu presente e você vai saber. Porque o que você plantou, o que você plantou ontem, você está colhendo hoje. Preste atenção. Crenças limitantes, medos, eles te bloqueiam. E se você não souber disso daqui, cara, você está travado ao crescimento. Você está travado para crescer. E você precisa destravar isso. Entenda, não há como chegar ao topo. Não há como chegar ao topo sem passar pelos desafios. Não tem como. Não tem como. As lutas vão vir. As lutas vão vir. Hoje mesmo, vindo para apresentar essa palestra, tive dificuldade, tive problema, telefone tocando, funcionários ligando de obra que estavam passando por alguma dificuldade, mas entenda, não há como chegar ao topo sem você passar pelos desafios. Porque são os desafios que vai te fazer mais forte. É a maneira de como você enxerga a tua vida que vai fazer você mais forte. É a maneira de como você se vê. É a maneira de como você se vê que vai te fazer mais forte, vai te chegar mais longe, vai fazer você romper barreiras, tá? Hernán Cortés, essa história desse cara aqui é uma história incrível. Invasão do México. Invasão do México, estava lá os índios, os astecas, fazendo preparando para invadir o México. E aí os índios lutando vai, luta vem, e o pessoal querendo entrar. Hernán Cortés, que era o comandante da tripulação, que era dos soldados, Hernán Cortés falou o seguinte: pessoal, olhando tudo aquilo, lá da praia, olhando os guerreiros guerreando, e naquele momento, aquela luta, começando a perder, ele identificou uma coisa, que toda vez que as pessoas, que os soldados olhavam para trás, eles começavam a perder a guerra, começavam a perder a batalha. Hernán Cortés falou: queime os barcos. Quais são os seus barcos que estão te impedindo de você crescer na sua vida, que estão te impedindo de você prosperar na sua vida? E com isso, ele passava uma mensagem para o inimigo que observava do alto da ilha: os barcos em chama se transformaram em prova de determinação, de coragem sobre-humana, envolvida na conquista do território. Por quê? Ele queimou os barcos. Ele pediu para tirar tudo, tire as armas, tire as comidas, os alimentos e queime os barcos. O pessoal não olhou para trás, porque não tinha mais como voltar para trás. Então, muitas das vezes, aquilo que nos trava da gente prosperar na vida, a gente tem que queimar. Sabe aquela pessoa que às vezes está do teu lado? Pode ser até um amigo, infelizmente, é uma realidade. Pode ser até um amigo. Sabe aquela pessoa que está te segurando, que está colocando pensamentos negativos na tua vida? Pois é, queime esse barco. Porque eu tive que queimar para eu prosperar na minha vida. Até mesmo parentes meus, até mesmo amigos, que os amigos dessa fase foram, infelizmente, não conseguiram chegar nessa outra. Por quê? Começavam a querer me puxar para trás. As companhias que eu tinha nessa época queriam me puxar para trás. Quando eles falavam para mim o seguinte assim: João Paulo, você não vai conseguir.
Você não vai conseguir. Há 10 anos atrás, quando eu abri a minha primeira empresa, você não vai conseguir. Pois bem, e para o exército, as lavaredas se transformam na motivação, se tornaram na motivação final para o engajamento de vida ou morte, literalmente sem retorno. Então é o seguinte, ou você luta, ou você morre. Então, entre morrer e lutar, eu vou lutar. Se for para morrer, que eu morra lutando. Que eu tenho certeza que a batalha, ela vai ser vencida. Quando você queima o barco, quando você queima esses barcos, com certeza você prosperará na sua vida. Outra coisa importante para que você possa prosperar na sua vida, decisão. Para que você vença os seus medos e prospere na sua vida. Decisão. Quando você decide mudar tudo, uma força impulsiona, chama-se poder de decisão. Você deixa de ser coadjuvante para se tornar de sua vida a sua autorresponsabilidade. Você deixa de ser coadjuvante para ser protagonista da sua vida, que é o quê? É você assumir as rédeas, assumir o controle da sua vida. E você parar de colocar a culpa nos outros, tá? Para você prosperar, você precisa também ter decisão. Decida hoje mesmo prosperar na sua vida. Tudo é uma questão de decisão. Só que você toma a decisão, mas para frente você precisa. Lembra aqui, como eu falei lá atrás, quem sou eu? Quando você sabe quem você é, fica mais claro para você prosperar na sua vida. Quando você sabe quem você é, você toma essa decisão de quê? De prosperar. Por que eu preciso prosperar na minha vida? Para que eu preciso prosperar? Como que eu vou prosperar na minha vida? Faça essas 3 perguntinhas. Não seja mais um na multidão. Não seja mais um na multidão. Não acorde por acordar. Não acorde por acordar. Tá? Porque simplesmente você ser um mais um, aliás, você ser um na multidão, só mais um mais, só um, não vai levar você a lugar nenhum. Se destaque aonde você está na empresa, se destaque também aonde você está na sociedade, se destaque na sua vida, dê o seu melhor. Não ser mais um na multidão é dar o seu melhor. Dar o seu melhor para a sua família, dar o seu melhor no seu trabalho, nos seus negócios, dar o seu melhor também nas suas amizades, no seu ciclo de amizade, tá? Deus não fará por você o que compete a você e nem terceiriza isso. Entenda. Entenda. Deus não fará por você o que compete a você e nem terceiriza isso. Deus não fará por mim. Tem coisas, gente, tem coisas que só eu e só você precisa tomar eu na minha vida, você na sua vida. Tem coisas que só você precisa e pode tomar. Tem coisas que não tem como delegar. Então, assim, Deus não fará por mim aquilo que compete a eu. Tá? Acordar de manhãzinha cedo. Deus já me deu saúde. Deus me deu saúde, estou bem, estou vivo, estou respirando, estou com saúde. Então, o que é que acontece agora? Agora é comigo. Agora não é mais com Deus. Agora é comigo. Porque Deus me deu todos os dias a oportunidade. Tem gente que fala que na oportunidade um cavalo selado só passa uma vez só na vida. Não. Eu penso diferente. Eu penso que todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Esse cavalo selado passa todos os dias na nossa vida. Porque Deus nos dá, porque Deus nos ama, para que a gente seja próspero. Não confunda esperar por Deus e esperar em Deus. Esperar por Deus é uma coisa, em Deus é outra. Você esperar por Deus significa assim, ó, parado, esperando. Cair do céu e cá para nós, não vai cair. O que cai do céu é só chuva, tá? E a graça de Deus, ele já caiu sobre você quando você acordou, quando Deus te deu saúde para levantar dessa cama. Ele já te deu saúde. A graça dele já caiu do céu. Agora é com você. Então, não esperar em Deus é o quê? É você ter fé, é você trabalhar, fazer a tua parte, lutar, dar o teu melhor todos os dias e ter fé. Que uma hora a coisa acontece. Propósito. Isso é uma das coisas também que para você vencer os seus medos e prosperar, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito de vida?
Se faça essa pergunta todos os dias. Qual que é seu propósito? Dedicação e disciplina. Se você tem propósito e você se dedica e tem a disciplina de todos os dias, acordar às 5 da manhã, se tiver que acordar, eu sei que não é fácil. Chegar do trabalho, às vezes, cansado, 11 horas, meia-noite, em casa, comer uma comida rápida, para poder no dia acordar cedo, para poder ir buscar e trabalhar. O telefone desperta. Cara, criança faz o que gosta. Adulto faz o que tem que ser feito. Então você precisa se dedicar, ter propósito e ter disciplina para que você consiga alcançar na sua vida grandes feitos, para que você consiga ter resultado. Não tem a ver com sorte, não tem a ver. Tem a ver com esforço e fazer a sua parte bem feita. Lembra que eu te falei que Deus não tem panelinha? Pois bem, não tem mesmo. Deus não tem panelinha com ninguém. Deus quer que todos nós sejamos próximos. Mas depende de mim prosperar, lutar, dar o meu melhor, fazer minha parte. Depende de você dar o teu melhor, fazer sua parte. Você pode ter certeza disso, que Deus está pronto a nos abençoar. E todos os dias, nos dando saúde, Ele já nos abençoa. Ele já nos derrama bênção sobre a nossa vida. Entre plantar e colher existe um tempo. Não se frustre. Se ainda não deu certo, continue lutando. Continue. Só procure olhar o que você está plantando. Entre plantar e colher existe um tempo. Então tem um tempo. Mas preste bem atenção. O que você está plantando? Porque muitas das vezes nós não temos resultado na nossa vida porque nós simplesmente não sabemos o que estamos plantando. Lembra que eu te falei sobre se conhecer? Pois bem, quando você se conhece, você também sabe também o que você está plantando na sua vida. Então, se conheça a cada dia. A cada dia se conheça. Pelo menos 1%. Procure saber quais são os seus limites, tá? No conhecimento. Procure buscar ler livro. Procure ver palestras, conteúdos que agreguem, companhias boas. Preste bem atenção. O que você está plantando, a colheita dos frutos acontecerá. É natural. Gente, é impossível você plantar feijão e colher arroz. É impossível. Não existe isso. A colheita dos frutos acontecerá. É lei da natureza. Você pode ter certeza. Se você plantar certo, você vai colher certo. E, cara, outra coisa que não pode faltar para você prosperar na sua vida. Princípios e valores. Princípio e valor não pode ser negociável. É aquilo que eu não negocio. Eu, por exemplo, eu tenho princípios que eu não e valores que eu não negocio. Eu não passo por cima de ninguém para poder eu crescer na minha vida. Eu não passo por cima de ninguém. Isso para mim não é inegociável, aliás, isso é inegociável. Tenha princípios e valores. Busque aprender mais sobre isso. Isso não é só uma palavrinha bonita. É uma palavra que tem poder. Só que a palavra tem poder mediante você também ter ação também. E aqui, ó, mostrar para vocês. Lembra que eu falei que eu cortava cana? Tá aqui. A mudança que você precisa está dentro de você e em suas escolhas. Há 10 anos atrás, 14 anos atrás, 14 anos, 10 anos é que eu abri a empresa. Há 14 anos atrás, eu cortava cana. Esse homem que vos fala, cortava cana. Esse homem que vos fala, ele tinha medos, ele tinha bloqueios, ele tinha crenças limitantes dentro dele. E até hoje eu continuo me descobrindo todos os dias. Para mim, é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha vida com vocês. Para mim é uma honra, um prazer enorme. Cara, é possível. Basta você querer. Basta você lutar e fazer as escolhas certas. Então, para você prosperar na sua vida, princípios, valores. Para você lutar na sua vida, você tem que se conhecer cada dia melhor. Para você prosperar na sua vida, você precisa se conhecer melhor. Saber quais são os seus limites. E aí, as nossas redes sociais, João Paulo Rosas também está no Instagram também, João Paulo Rosas Oficial, cristão, mentor e treinador. Compartilhar com vocês aqui. E é isso aí, chegamos ao fim da nossa palestra. Que Deus abençoe a todos, tá? Cristiane?
Oi, João. Obrigada, viu, você passar essa sua experiência de vida. Eu fico muito feliz, né, em saber da sua evolução e você passar isso realmente com toda a sua sinceridade, né? Conseguir essa Obrigado. evolução e falar para as pessoas, olha, eu consegui, vocês conseguem também. Que, aliás, Sim, hoje é uma parte que eu até quero ressaltar aqui com você, porque eu acho que eu até quero sua opinião. Eu acho que o grande sabotador da nossa vida somos nós mesmos, né, João? É a sim, nossa descrença, é a nossa falta de fé, né? Você falou de Deus, mas eu acho que também a fé que a gente tem em nós mesmos, porque a gente passa, você deve saber isso, lógico, a gente passa todos os dias, é um dia de superação, né? exato, Todo dia a gente levanta e tem uma cobra para matar, exato, o, desculpa, uma anta para desviar, né? sim, E, e geralmente existem mais pessoas que querem fazer com que a gente se sinta derrotado do que a gente se sinta bem com a gente mesmo. Então, eu queria que você exatamente. comentasse isso, João, porque eu acho que você deve ter passado, né? Não querendo desmerecer de forma alguma a uma pessoa que corta cana, porque ela também tem seu mérito, ela também tem seu valor, mas você acreditou que você podia sair da onde você estava e poderia se tornar algo que você considera melhor, né? Com Sim. outro direcionamento. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso comigo. Olha, Cristiane, é um fato bem interessante essa pergunta que você falou, esse comentário, que é o seguinte, você falou bonito aí, precisa ter fé em Deus primeiramente, isso Sim, daí é inegociável, é um fato primordial para que a gente prospere na nossa vida, tá? Mas você precisa acreditar em você. Sabe aquele fato de sim, você saber quem você é? Eu vou te falar, vou te dar um exemplo que eu passei numa época que eu estava fazendo um curso de eletrotécnica e na sala de aula criar um grupo de WhatsApp para melhor comunicar, para se comunicar, né? Mandar conteúdo, né? Bom, foi voltado para o conteúdo que criar esse grupo. Só que o que passou nesse grupo não foi isso. Começaram a mandar coisas indecentes, coisas que não agregavam valor na vida das pessoas, na minha vida principalmente. E quando eu me posicionei, quando eu falei o seguinte assim, falei isso, eu não quero isso para mim. Cara, eu não quero nesse tipo de ambiente. sim. Essa ambiência, ela vai, Te quando lá no contaminar. Nordeste fala, isso, vai contaminar. Mas no Nordeste é uma palavra, vai criar, que é o quê? Diminuir. Vai Sim. diminuir o meu Aham. pensamento, a minha maneira de pensar, vai me tirar do foco, do propósito que eu tenho e do mais. Princípio também, eu falei, princípios são inegociáveis. Falei, cara, com a minha família, eu já casado, falei, não, isso não é certo. Sim. Com a minha esposa, com as minhas filhas que pegam meu telefone, então eu vou sair desse grupo. E fui duramente criticado, Cristiane, Indicado. duramente criticado pelos colegas de classe. Por quê? Não seja mais um na multidão. Eu não fui mais um nesse momento na multidão. Eu não fui mais um na multidão. Eu me posicionei, tive posicionamento, não fui mais um na multidão. Tenho certeza, tenho convicção de quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Então, esse posicionamento te ajuda muito. Essa fé que você tem dentro de você, fala assim, não, eu acredito em mim. Você precisa crer em Deus, ter fé em Deus, mas você também precisa acreditar em você, saber, puxa, Com certeza. lá atrás, quando os meus parentes, amigos, até tios mesmo, do meu ciclo ali, tios, sangue, irmão do meu pai, falavam o seguinte, João Paulo, você não vai a lugar nenhum, cara, você não, essa empresa não vai dar certo, cara, você vai quebrar, você vai, cara, tá bom, e cadê eles hoje? A Então, mania, o que eu acho, João, que as pessoas elas se sentem frustradas na vida e não conseguem evoluir e elas querem transmitir essa frustração para a pessoa que isso, tem, né, força de vontade, que acredita, para que ela também se sinta frustrada, se sinta destruído, né? Porque
Que nem eu falei, é muito mais fácil você ter pessoas, e não importa se é da família, são pessoas da sua convivência, é muito mais fácil você ter pessoas que querem ver você não evoluindo do que evoluindo, né? Exato. Pelo menos é uma percepção de vida que eu tenho, né? Não é que eu seja uma pessoa, nossa, negativa, não. É uma percepção de vivência isso, né? E a gente se conhecer e acreditar na gente é o que vale para a gente conseguir sair dessa parte, como é que eu vou dizer assim, estática e começar dessa inércia e começar a evoluir, né? Dar os passos. E eu queria complementar aqui, antes da gente encerrar, que é uma coisa bacana que você falou, de você tá fazendo parte de um grupo no WhatsApp que não estava te fazendo bem, que estava passando informações para você que não ia te levar em lugar nenhum, e que você resolveu sair porque era o caminho certo a se fazer. E eu acho legal a gente colocar aqui também, pelo menos eu penso isso daí, é uma crença minha, tá? Eu acho que não é uma crença limitante, é uma crença mesmo, uma fé, eu vou dizer assim, uma fé. Isso. E o importante, exatamente, que eu acho que é importante a gente andar com pessoas que façam a gente evoluir, né? Exato. A todo momento. A todo momento. Gente que você admira, gente que tem para ensinar para você, porque é legal a gente aprender, e a gente todo dia está aprendendo, né? Eu acho que esse é o caminho, o aprendizado. Quando a gente pensa, parei de aprender, não preciso aprender mais nada, aí acabou a evolução. Uma vez, Cristiano, eu vi uma frase de um pensador, Robert Inachique. Ele fala assim, vou falar a frase, seja o burro da sala. A frase, cara, é bem interessante essa frase. É bem isso, bem isso. Porque, cara, você se coloca numa situação de que da vida só sei que nada sei. Exatamente. Quando achei que sabia de todas as respostas, mudaram-se todas as perguntas. As perguntas. É Sócrates essa frase. É uma frase que eu carrego também comigo, que eu falo para algumas pessoas, às vezes quando eu estou dando mentoria. Gente, nós estamos aqui nessa vida, estamos aqui nessa terra para fazer algo melhor do que simplesmente só acordar por acordar todos os dias. Mas o teu propósito nessa vida é o que vai definir aonde você vai. Definir. E é o combustível que você falou aí, saber quem você é o combustível para poder te levar, te impulsionar, você ter força para poder lutar, desviar as antas, como você mesmo falou aí, realmente faz sentido. Porque se acorda todos os dias, é fácil, João Paulo, acordar motivado? Não. Motivação passa, mas disciplina não. Disciplina não. Disciplinado. Exatamente, João. E só para encerrar aqui, João, uma coisa que eu queria falar para você, que eu também acredito, tá? Porque senão eu vou ficar batendo papo com você aqui o dia inteiro. A gente assume a posição que a gente quer, não que os outros escolhem para você assumir. Exatamente. Pode dar autorresponsabilidade. Exatamente. Não é mesmo? João, obrigada por sua participação, gostei muito da sua palestra, muito obrigada por você vir aqui compartilhar as suas ideias, os seus pensamentos e a sua vivência. Muito obrigada, espero você numa nova oportunidade. Com certeza, estarei ansioso aguardando por esse momento. Que Deus abençoe todos vocês, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Cristiane, pela oportunidade que o Cresce São Paulo, através de você, me concedeu. Estamos à disposição, espero que todos tenham gostado e, mais que gostado, aprendido um pouco e crescido pelo menos 1% a mais na vida. Com certeza, João. Obrigada, viu? Um abraço para você e obrigada a todos. Até mais. Até mais.